TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Caros telespectadores, voltamos com mais um programa Você Sabia? E hoje nós temos uma satisfação dupla, porque estamos trazendo uma importante figura ligada à agropecuária aqui da nossa região, diretor que faz parte da direção da cooperativa Languiru. É o senhor Dirceu Maier que vai conversar conosco neste momento. Seu Dirceu, eu quero lhe dizer que eu estou muito satisfeito pela presença, pelo senhor ter atendido esse nosso convite, porque nós sabemos que o trabalho de vocês não é fácil. Começa de madrugada e termina quase na outra madrugada. É verdade. É uma luta muito grande. Mas, para a curiosidade de nossos telespectadores, nós queríamos saber qual o seu começo nesta parte industrial, na qual hoje o senhor é um dos expoentes regionais daqui, para que as outras pessoas também saibam que a vida dos grandes homens do Vale não foi nada fácil, não é? É verdade. É uma satisfação muito grande poder estar aqui conversando com os telespectadores. E, bom, minha história, na verdade, seu Oswaldo, começa desde pequeninho já, né? Sou filho de pequenos produtores, né? Na época já meu pai era associado à cooperativa Languiru naquele momento, né? E a gente acompanhou a história da Languiru desde pequeno, né? Como filhos de agricultores com uma dificuldade bastante grande, né? Nós nos esforçamos ao máximo para podermos, quem sabe, um dia assumir um papel importante nessa cooperativa que na época já era bastante conhecida regionalmente e estadualmente também, né? A gente teve a oportunidade, então, de estudar no Colégio Agrícola Teutônia. Né? Ali o Egomeiro era professor? Também era professor, exatamente. Mas a sua vida de menino lá na colônia, o senhor morava na cidade ou na parte... Não, na verdade eu me criei a 3 quilômetros do bairro Languiru, na linha Boa Vista, né? Quem vai em direção a Poço das Antas, 3 quilômetros de Languiru, né? E lá, como eu dizia há pouco, filho de pequeno produtor, com bastante dificuldade na época, né? Até porque a vida de campo não era fácil. Nós trabalhamos diretamente na atividade junto com meus pais, né? Fazíamos serviço de lavoura, Exato. Enfim. Começou com que idade? Eu comecei praticamente com 12 anos, né, na lida, na agricultura, junto com meus pais, né? Estudei naquele mesmo lugar, no primário, né? Depois, como dissemos há pouco, fizemos o ginásio agrícola no Colégio Agrícola, né? Fizemos o 2º grau também na área de técnico agrícola, no Colégio Agrícola Teutônia, né? E tivemos a alegria e a satisfação de podermos também fazer o concurso no vestibular na Universidade Federal de Santa Maria em 1973, né? E nos formamos em 1977 como engenheiros agrônomos, né? Naquela época, como meus pais vinham de um meio com bastante dificuldade, eu me lembro que se fosse hoje a alegria do meu pai e da minha mãe quando eu tive a aprovação na faculdade. Essa ideia! Exatamente. Me lembro que naquele dia eu estava em Santa Maria e ele esteve já circulando, procurando outros colegas agricultores aqui da região para pedir empréstimo, porque afinal de contas o filho dele tinha passado numa universidade, né? Quando eu voltei, ele me contou essa história, né? E a gente ficou muito sensibilizado naquele momento, né? Porque num primeiro vestibular, esse vestibular foi anulado em Santa Maria, né? E eu voltei para casa, né? Voltei para casa e disse para os meus pais: olha, eu vou ter que fazer outro vestibular. E aí me perguntaram: mas filho, não estaria na hora de trabalhar porque está difícil para nós, enfim. E aí com muita dificuldade convenci a eles poder retornar a Santa Maria, fazer vestibular, e felizmente fomos aprovados naquele momento, né? Aí o senhor, com aquele
resultado obtido ali. Quantos anos o senhor cursou a faculdade? Foram durante 4 anos, né? Durante 1973 até 1977. Né? E eles tinham uma especialização no setor que o senhor atua hoje, ou era uma coisa bem geral? Claro, claro, a gente se preparou sempre na área de alimentos na qual nós trabalhamos hoje, né? O curso de engenharia agronômica, ele te prepara para essa finalidade, né? Mas a minha experiência maior, seu Oswaldo, foi a minha primeira experiência profissional. Quando eu saí em 77 da faculdade, naquele mesmo ano, eu fiz um concurso da Imater, né? E nós fomos aprovados nesse concurso da Imater de Santa Catarina. Fomos até Florianópolis fazer o concurso e fomos aprovados, né? Então fizemos um treinamento em Chapecó, sempre nessa atividade de alimentos, e depois disso fomos destinados ao oeste catarinense, na cidade de Chapecó. Lá sim, durante 3 anos, 78, 79, 80, até início de 81, nós tivemos uma experiência muito boa. Porque lá se localizam as grandes agroindústrias do país, na época Sadia, Perdigão, Seara, e a gente teve a oportunidade de compartilhar as experiências daquelas grandes empresas, que para mim foi de uma utilidade muito grande, porque pude trazer toda essa bagagem e desenvolver boa parte disso na nossa cooperativa Languiru, né? É uma curiosidade que eu tomo conhecimento agora, que eu achei que essas empresas vieram para o Rio Grande do Sul e não para Santa Catarina, né? Porque Santa Catarina houve um bom tempo para ela nos alcançar. E nos alcançou, é verdade, passou, né? É verdade. E na sua infância em casa, como é que era a subsistência de vocês? Vocês tinham que produtos? Vocês trabalhavam com muitas coisas? Como é que vocês comercializavam esses produtos? E o rendimento era suficiente para manter? Com muita dificuldade, seu Oswaldo. A nossa alimentação era baseada principalmente naquilo que a propriedade mesmo produzia, né? Era o leite, né? Tirado de uma meia dúzia de vaquinhas, era o suíno, né? Terminação, meu pai fazia a terminação de suínos também, a carne bovina da mesma forma, né? E na agricultura, a base das hortaliças, todas elas, a maioria delas cultivadas na própria propriedade, né? Porque tínhamos tudo praticamente, sempre, claro, de certa forma limitado, né? Porque nós éramos 3 irmãos, né? E meus pais tiveram que, com muito sacrifício, muito esforço, né, fazer com que nós tivéssemos a vida boa, digamos assim, não folgada, mas boa no sentido de nos alimentarmos corretamente na nossa infância, né? E vocês não comercializavam nada ou comercializavam? Não, nós comercializávamos com a própria cooperativa Languiru. Já naquele momento, porque eu nasci em 1953 e a cooperativa Languiru foi fundada em 1955. Aliás, quando eu tinha 2 anos então de idade, é que foi fundada a cooperativa Languiru, né? E nós comercializávamos naquela época tudo aquilo que era a produção excedente da propriedade com a própria cooperativa Languiru. Naquele tempo, para engordar um porco... levava muito tempo, né? Uma eternidade, né? É verdade, levava muito tempo. Na verdade, a genética evoluiu muito, né? Alguns anos, né? Perto de 1 ano na maioria das vezes. Hoje, né? E hoje? Hoje, digamos, o ciclo completo, em torno de 5 meses, você consegue produzir, digamos, desde as matrizes, produção de leitões até engorda, né? Leva praticamente esse período, né? E o frango? O frango... praticamente comercialização era difícil, né? Porque não tinha matadouro de frango, a Languiru já matava frango. Não, a Languiru não, mas tinha outros, digamos assim, atravessadores, enfim, que compravam o produto, né? Mas ele, no nosso caso, era mais de subsistência para alimentação da própria família. Não era, assim, em volumes muito consideráveis, né? O leite? O leite nós próprios também produzíamos, né? Mas naquele momento, digamos, uma vaca holandesa produzia em torno de 6, 7 litros, era bastante, né? Era bastante, exatamente. Hoje você consegue 40 litros por animal, 45 até, né? Devido à evolução muito grande dos tempos e da genética, principalmente também. Eu faço ideia do sacrifício de vocês, porque eu comprei uma chacrinha
e resolvi comprar a conta do mentiroso, 7 vacas. E contratei um rapaz que vinha tratar as vacas e tirar o leite, né? Certo. Colocar o leite na lacesa. Claro. Esse rapaz adoeceu e tocou para mim cortar o pasto, tirar o leite, e era o trabalho que eu tinha que fazer, né? No terceiro dia eu vendi as vacas, porque era um trabalho... Dá um trabalho imenso, árduo, né? É muito difícil. Para você ter uma ideia, seu Oswaldo, eu estudava o ginásio agrícola em Teutônia e morava na Boa Vista, uns 5 quilômetros de distância. Eu me lembro bem, nos meses de inverno, muitas vezes meses frios, eu saía de casa para não precisar pagar o ônibus, eu atalhava os interiores lá, passava pelos potreiros, muitas vezes com geada, com chinelinho de dedo, né? Enfim, esse tipo de sacrifício, né? Depois de algum tempo, quando eu fui no 2º grau, eu tinha aula de manhã e de tarde. Então eu mesmo fazia o almoço ao meio-dia, né? Na casa da minha irmã, que morava perto, né? Chegava em casa às 11h30, eu próprio fazia o almoço. Hoje em dia, o meu filho tem a Topic, quando a gente não leva de carro, o que ele gosta mesmo é de ficar em casa, não tem problemas. E esse sacrifício incrível, o Dúlio me contava que, numa entrevista como nós estamos fazendo agora, que ele saía de casa carregando o chinelinho na mão, exatamente, descalço, lavava os pés numa poça d'água perto do colégio, muito e calçava parecido o chinelo para frequentar a aula. Aí sim, aí era realmente um verdade. Sacrifício, né? Mas seu Oswaldo, eu acredito que essa experiência ela só fez bem. Exatamente. Porque você valoriza tudo que você consegue. Exatamente. Quando a coisa é conseguida com muito sacrifício, você valoriza bem mais também. Por isso que essas pessoas construíram essas coisas maravilhosas que nós temos hoje, gente que surgiu ali daquela maneira e hoje são um exemplo para toda uma comunidade. Verdade. Nós vamos fazer uma pequena pausa. Pois depois não. Nós vamos conversar sobre a sua cooperativa. Que legal. Obrigado. Frango caipira de carne consistente, suculenta e de ótimo sabor. Coelho, considerada a carne do futuro por seu sabor e baixo teor de colesterol. Conheça nossos produtos www.recantodovale.com. Abatedouro Recanto do Vale, Rua Rio Grande do Norte, 243, bairro Universitário. Ótica Esmeralda, há 40 anos em Lajeado, a melhor opção na hora de comprar joias em ouro 10 e 18 quilates, anéis, pulseiras, correntes, brincos com detalhes em pedras brasileiras e em ouro branco. Óculos solar com 100% de proteção. Ótica Esmeralda, a qualidade que você conhece. No centro de Lajeado, na Júlio de Castilhos 701. Na Lotaria Johann você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine Thermix e Sevamix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotaria Johann, na Rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajeado. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado.